Olá, sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que trata dos conteúdos da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. Durante 15 minutos, estaremos em sua companhia. A União Municipal Espírita de Caxias do Sul, responsável pelo programa, nos oferece para dialogar o texto A Conduta Cristã, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do livro Contos e Apólogos. Para nos ajudar a interpretar essa mensagem, nosso convidado é o Márcio Festugato, colaborador do Movimento Espírita na Serra Gaúcha. Boa noite, Márcio. Boa noite, senhoras e senhores. É um privilégio poder estar aqui contigo, Vanderlei, trazendo um pouco daquilo que a gente aprende sobre doutrina espírita. O que chama a atenção nas perguntas de Ibrahim, no referido texto, desejando conhecer as normas evangélicas na hipótese de aceitar a nova revelação, é o que ainda paira nos dias atuais. Jesus respondeu com doçura habitual a Ibrahim, tecendo considerações preciosas e simples em torno do reino de Deus no coração dos homens. Que mensagem entrega Jesus ao mundo, Márcio? Bom, inicialmente eu vou fazer um resumo do texto, porque ele é um pouquinho longo. Então Ibrahim perguntou ao mestre como é que ele deveria se comportar frente a uma série de situações. A primeira das situações seria como ele vai se comportar frente às pessoas de má fé, ou seja, as pessoas enganadoras, fraudulentas. E Jesus responde calmamente: perdoarás e trabalharás sempre desculpando-as e amparando-as. E ele acrescenta outras situações. E os caluniadores, os que falarem mal de mim? E Jesus responde novamente: perdoarás e trabalharás sem descanso, possibilitando a renovação do pensamento que fazem a teu respeito. Mas e se eles me ferirem? Se agirem com perversidade para cima de mim? Jesus acrescenta: perdoarás e trabalharás curando as feridas, mas com a disposição de servir. Ele já começou a ficar meio desapontado. E se ignorantes me ameaçarem minha família, minha casa, perdoarás e trabalharás a fim de que a normalidade se reajuste sem ódio. Assombrado, ele pergunta: e se me prenderem? E se me agredirem? E se por fim me matarem e aparecer a morte? Como é que fica? Aí Jesus responde: demandarás ao túmulo, perdoando e trabalhando em benefício de todos. Estupefato, Ibrahim indagou mais uma vez: bom, tá. E se eu conseguir fazer tudo isso, que lugar de destaque me caberá diante da grandeza divina? Que título honroso eu vou receber? Jesus calmamente diz: depois de todos os deveres integralmente cumpridos, nós não passamos de meros servidores na face do nosso Pai Celestial, a quem pertence todo o universo, desde o grão de areia até as estrelas. Ibrahim ficou irritado, conturbado, carrancudo, levantou e foi embora sem dizer adeus. Então é aquela situação em que as pessoas querem sempre alguma coisa em troca. E a resposta de Jesus para essa situação da agressão, da calúnia, da maldade, está no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós,
vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas como é que nós podemos perdoar aqueles que nos ofendem, que nos prejudicam, que nos causam dor? Como é que nós podemos esquecer as agressões? Que nós fomos roubados, agredidos? Bom, até a ofensa verbal até meio que passa meio fácil, é mais fácil da gente superar. Mas ofensa física, como é que nós vamos superar e esquecer a dor das agressões? Como é que nós vamos perdoar aquele que roubou o amor da nossa vida? Se nós formos olhar pela visão materialista, nunca, não tem como. Agora, se nós olharmos a visão espírita, a visão de Jesus, sempre. Porque o que é o perdão? Perdão é desculpar, é absolver. O perdão é um processo mental ou espiritual de cessar aquele sentimento de mágoa, de ódio, que gera um ressentimento contra uma pessoa ou contra si próprio. Então, Divaldo Franco, quando perguntado para ele o que é o perdão, ele diz assim: perdoar não significa esquecer, mas sim não querer revidar. É superar o ressentimento, porque o fato da agressão, do problema, do trauma, está na memória tanto física como espiritual, portanto, não vai ser esquecido. O problema é o sentimento que o fato causou. E se nós ficarmos nos lembrando desse sentimento, nós vamos estar alimentando esse sentimento várias vezes, que a gente chama de ressentimento, ou seja, sentir tudo de novo. Nazareno Feitosa, que é um advogado e expositor espírita, diz que perdão é o sacrifício mais agradável a Deus. Tanto que ele tira essa frase do Evangelho. Se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão. E depois sim virás a fazer a tua oferta. Ou seja, Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com o teu irmão e depois vem fazer a tua oferta, porque só assim o sacrifício será agradável. Ou seja, te libertou dos ressentimentos, aprendeu a perdoar. Haroldo Dutra Dias diz que o perdão é o remédio capaz de curar e libertar a alma. Como remédio? De onde é que vem esse remédio? Esse remédio vem do ensino de Jesus. Fora da caridade não há salvação. Tanto que nos livros dos Espíritos, na questão 886, o que Jesus entendia por caridade? O que ele quis dizer a caridade? E os Espíritos explicam. Caridade, no entendimento de Jesus, era benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Portanto, perdoar não é esquecer, é transformação interior. É uma virtude conquistada, que a gente conquista com muita boa vontade, vigiando muito os sentimentos que a gente elabora. Então, esse é o trabalho que nós podemos começar a pensar. E, Márcio, tem algum meio de, de trabalhar o perdão, como diz o texto, perdoarás e trabalharás? Sim, do livro O Código do Monte, do Dr. Sérgio Luiz Lopes, ele nos orienta assim: o primeiro passo é não revidar, não se vingar. Por quê? Porque a nossa primeira resposta a uma ofensa, verbal ou física, é instintiva. É um impulso da resposta imediata, é o nosso revide. Vem do primarismo nosso ancestral, ou seja, o nosso instinto de sobrevivência. Antigamente, esse nosso instinto, a gente sempre respondia excessivamente. Aí Hammurabi colocou o código
do olho por olho, dente por dente, para restringir um pouco essa resposta à ofensa. E hoje a gente ainda vê que as pessoas continuam respondendo muito além da ofensa que receberam. Por isso, aquele adágio popular é muito bom. Ou seja, antes de fazer qualquer coisa, de tomar qualquer atitude, conte até 10. O segundo passo que Sérgio Luiz Lopes nos ensina é dar um tempo, dar uma distância, se afastar dessas pessoas, se afastar do problema, a fim de que a gente possa parar de pensar no fato. Porque se a gente fica pensando no fato, a gente fica relembrando e fica ressentindo cada vez mais. Então a gente tem que procurar outras atividades que exigem concentração e que a gente possa distrair a mente com outras coisas. Passado bastante um bom tempo, nós vamos começar a observar que daquele tudo, aquela situação toda que aconteceu, nós também temos uma certa parcela de culpa. Então, a partir daí, nós vamos ver que a culpa sempre é mútua, é dos dois. Então, nós precisamos começar a trabalhar esse sentimento, porque senão nós também não nos libertamos. O perdão é muito bom para quem perdoa. E às vezes pode ser aproveitado por quem é perdoado. Márcio, o que podemos fazer para conseguir o perdão pleno? Certa vez perguntaram a Gandhi se ele perdoava com muita frequência, ao que ele respondeu: não, ninguém nunca me ofendeu. Nós só precisamos perdoar quando nos magoamos ou nos sentimos ofendidos. Como eu nunca me magoei e nunca me senti ofendido por ninguém, eu nunca precisei perdoar. Então, o apóstolo Paulo diz assim: que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar uma prova de amizade, é mostrar que a gente ama essa pessoa. Perdoar as ofensas é mostrar que está se melhorando. Perdoai, então, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fortes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grandes necessidades de indulgência? Quantas vezes a gente erra e quer ser perdoado? Então nós precisamos aprender a perdoar. Portanto, o perdão pleno só virá com a reparação e a reconciliação. Errar, cometer enganos é normal, mas o dever moral é reparar e, consequentemente, reconciliar. Por isso que Jesus ensina o caminho. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Mas como é que eu vou fazer? Vou amar quem me fez mal? Amar como a gente ama quem a gente gosta realmente é um pouquinho mais difícil, mas nós podemos, na nossa fase evolutiva, começar a orar por eles. Orar por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então, se nós diariamente, nas nossas orações, quando orarmos, acrescentarmos a oração pelos inimigos, e ao fazermos essas orações, fizermos uma mentalização de enviarmos a eles uma flor luminosa sendo colocada nos seus corações, desejando sinceramente o bem a eles. Isso são transmissões de sentimento de amor que eles vão receber. Os seus espíritos protetores, seus anjos da guarda, também vão ajudá-los e estimulá-los a também pensar bem para nós. Então, no futuro, todos nós nos reencontraremos inexoravelmente, mas aí já com disposições melhores. Vamos poder pedir desculpas, porque quem pede desculpa se liberta. Se o outro não quer desculpar, o problema já passa a ser dele. Mas o que se propõe ao perdão e a se desculpar, se alivia, se liberta da carga. Portanto, perdoar e desculpar é o caminho para a paz da consciência.
para o reino de Deus que Jesus prometeu a todos nós e que podemos sim fazer. Ok. Joana de Ângeles também nos adverte de que a atitude é a nossa radiografia moral. Portanto, busquemos nos fortalecer na prece, como já citaste, Márcio, e no estudo, para que possamos entrar em sintonia com as energias superiores da vida, que nos estimularão a viver o bem em regime de plenitude e em qualquer situação. Lembrando que o eminente codificador do Espiritismo diz que reconhece-se o verdadeiro cristão pelos esforços que emprega para dominar as suas más inclinações, procurando ser hoje melhor do que ontem. Eu gostaria de deixar aqui os agradecimentos aos ouvintes e, Márcio, boa noite e obrigado por ter participado conosco desse programa Palavras Consoladoras. Boa noite a todos, o privilégio é meu e que Deus nos abençoe a todos hoje e sempre. Perseveremos nas condutas cristãs para que os nossos gestos possam representar a presença do Cristo na Terra. Foi um privilégio ter estado com vocês. Boa noite.